estou mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família e quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Eu quero agradecer pela sua confiança e por nos dar esta honra de poder tê-lo aqui conosco. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, faça parte desta família de Deus e nos ajude a levar a palavra de Deus a todos os homens, a todas as nações. Seja bem-vindo a mais uma reflexão bíblica e neste momento eu quero convidar você a ler um texto da palavra de Deus. E nós queremos dar continuidade àquele assunto que nós começamos. No vídeo passado, nós falamos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E hoje nós vamos continuar falando sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. A minha pergunta para você é: como podemos saber que está próximo a vinda de Jesus Cristo? Você sabe? Se você não sabe, e se sabe, continue conosco. E para dar base a este tema, eu quero convidar a você para ler um texto da palavra de Deus. E nós queremos nos basear no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, a partir dos versículos de número 5 ao versículo de número 14. Mas, inicialmente, eu quero ler com todos vocês apenas o verso de número 8 e o verso de número 13 do capítulo 24 de Mateus. Vamos ler comigo? Diz assim a palavra de Deus: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 13: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Você pode dizer glória a Deus? Esta é uma palavra maravilhosa do próprio Deus para nós. O capítulo 24 de Mateus, ele nos fala sobre o sermão profético e o princípio das dores. Todos vocês sabem que Jesus foi interrogado acerca de algumas coisas que estavam acontecendo. Os discípulos, a princípio, levou Jesus para o templo e mostrou toda a beleza do templo de Jerusalém. E Jesus olhou e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nos versículos de número 3, a Bíblia vai dizer em que os discípulos chamam Jesus em particular e faz pelo menos 3 perguntas para ele. Uma era a respeito do templo, porque Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E eles queriam saber quando isso iria acontecer. A segunda era a respeito da sua vinda. E a terceira era a respeito do fim do mundo. Veja o que diz o versículo 3 do capítulo 24. Em particular, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. É muito interessante porque quando a gente fala de sinal, nós estamos falando que sinal é aquilo em que aponta para uma realidade maior que está por vir. Então, observe que a Bíblia vai dizer em que Cristo nos deixou sinais que apontam para a vinda dele, que aponta para o seu retorno. Quais seriam esses sinais? Esses sinais já estão acontecendo, já aconteceram ou estão para acontecer? O que você acha? A Bíblia
responde todas essas perguntas. Quando eu falo de sinais, eu estou falando que os sinais que foram preditos por Jesus estão em todas as partes. A gente pode ver que os sinais existem dentro da religião, no sistema social, moral, político, científico e até espiritual. Em todos esses segmentos ou âmbitos existem sinais que apontam para Cristo, que aponta para o retorno de Cristo. Mas eu quero me prender exatamente aqui no capítulo 24 de Mateus, quando existe aqui alguns sinais que foram ditos por Jesus e que estão acontecendo, e muitos deles já aconteceram. Observe comigo a palavra de Deus. Eu quero convidar você para estar lendo. Inicialmente, Jesus ele dá uma advertência para os discípulos e ele diz para os discípulos no versículo 4: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Eu quero pontuar aqui dizendo para você que um dos principais propósitos de Satanás sempre foi e sempre será enganar. Ele é especialista em enganar as pessoas. Se não vejamos, lá no princípio ele enganou Eva, e durante toda a história da humanidade ele vem ludibriando as pessoas, enganando com a sua astúcia. E Jesus acautela os discípulos e diz para ele: tomem cuidado. Em primeiro lugar, Jesus adverte e Jesus pontua que um dos sinais que iria acontecer, dentre tantos outros que existem, seria o surgimento de falsos cristos. E Jesus diz no versículo de número 5: surgirão muitos falsos cristos. O interessante é que eles vêm em meu nome, dizendo que sou eu. Mas na verdade não é uma imitação, é uma cópia. Quem não se lembra, durante toda a história da humanidade, da nossa história, pleno século 21, já surgiram tantas pessoas dizendo que era o Cristo, que era o Messias. Você se lembra disso? Então, muitas pessoas se colocaram no lugar de Cristo, dizendo que era o Cristo, dizendo que era a própria encarnação de Cristo, mas na verdade não passava de falácia. E Jesus continua alertando aos discípulos. Em segundo plano, Jesus começa a dizer: ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês vão ouvir rumores de guerra, vocês vão ouvir guerra. E Jesus está falando exatamente aqui do aumento das guerras. Jesus está falando dos conflitos que existiriam entre um povo e outro povo. E a Bíblia ainda é muito enfática quando no versículo 6, a última parte, Jesus disse: não vos assustei, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim, apenas é o princípio das dores. O sinal aponta para uma realidade maior, aponta para Cristo. Eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, eu quero dizer para você que os sinais da vinda de Cristo, ele aponta exatamente para a igreja. Quando Jesus deixou os sinais, Jesus deixou os sinais exatamente para a igreja, para que a igreja observasse o que estava acontecendo
e entendesse que estava próximo o fim. Em segundo lugar, os sinais servem para o mundo, para que os homens entendam que está próximo o retorno de Jesus Cristo. Mas não para por aí. A Bíblia ainda vai dizer que Jesus fala no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. E aqui eu quero dar uma pausa para dizer para você quantas nações não têm entrado em conflitos nos nossos dias. Você tem lido o noticiário, os jornais? Pois bem, tudo isso aponta para o retorno de Cristo. E quando eu falo que a Bíblia diz que haverá fome, é um dos sinais que antecede a vinda de Cristo, é a fome. Quantas pessoas estão sofrendo, estão padecendo necessidade, sem ter o que comer, sem ter o que dar para os seus filhos, o que se alimentar. E Jesus já previa tudo isto na sua presciência. Ele sabia que essas coisas iriam acontecer. Segundo alguns comentários, segundo a ONU, isso em 2019, a ONU fez um comentário dizendo que 820 milhões de pessoas morrem no mundo. 820 pessoas morrem no mundo. Sabe por quê? Porque não tem nada o que comer. Morrem de fome. Perece de fome porque não tem o que comer. Isto é um dos sinais da vinda de Cristo. Jesus ainda continua dizendo peste. Quando eu falo em peste, estou falando de enfermidades que iriam surgir. Jesus estava dizendo isso, vai surgir enfermidades, males, pestes, que vai desafiar a ciência, a medicina, a tecnologia, os homens na sua totalidade. E você sabe do que eu estou falando. Estamos vivenciando este momento, uma grande peste que está assolando todo o nosso Brasil, estado e mundo. Isto é um dos sinais da vinda de Jesus. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse: não se preocupem, porque isto ainda não é o fim. Aí eu perguntaria para você, quando será o fim? Você sabe quando será o fim? É possível saber o dia e a hora em que Jesus há de voltar? Você não sabe? Daqui a pouco nós vamos tentar responder esta pergunta pela palavra de Deus. Mas veja o que Jesus ainda fala a respeito dos sinais que antecederiam a sua vinda. Ele disse: haverá terremotos em vários lugares. Versículo 9, ele disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E Jesus fala algo aqui que me deixou atento esses dias. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, iniquidade é pecado. Ele disse: o amor de muitos
esfriará. Um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus será o esfriamento do amor. Quantas pessoas não se amam mais? Pais não amam mais os seus filhos. Quando eu digo isso, às vezes algumas pessoas ignoram, mas é verdade. Quando uma mãe joga o seu filho este que ela carregou por 9 meses no seu ventre, e ela tem a capacidade de jogar no lixo, o pai chega a matar o filho, a estuprar, é o amor que está se esfriando. Amor entre esposo e esposa, amor entre irmãos. É raro se ver alguém que realmente ama de verdade. Mas a Bíblia já nos alertava sobre isso. O amor de muitos esfriará. Ainda bem que não é o amor de todos, mas é o amor de muitos. Ainda existe um remanescente. Aqueles que se preservam, aqueles que guardam aquilo que é bom, preserva os bons costumes. E Jesus, ele falou sobre isso. Mas como saber o dia e a hora da volta de Jesus? É possível saber a que hora Jesus há de voltar? Então, eu quero responder essa pergunta com você. Leia comigo Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Veja o que a Bíblia diz. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Quando Jesus falou essa expressão, nem o Filho sabe, Jesus aqui estava falando como homem. Como homem, ele era limitado e não sabia. Mas, claro, como Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. A presciência faz parte do seu ser e ele conhece todas as coisas antecipadamente. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabe sim. Mas Jesus aqui disse que é impossível ao homem que é mortal, que é falível, saber o dia do retorno de Jesus. Quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo que muitas especulações têm surgido em pleno século 21. Muitas pessoas têm dito: Jesus vai vir no ano 2000, Jesus vem no ano 2002. Você está lembrado disso? Que muitas pessoas especularam datas e foram frustrados. Bem, nós não sabemos o dia e nem a hora do retorno de Jesus. É por isso que a Bíblia, ela nos recomenda. Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo de número 42. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Veja também o versículo de número 44. Jesus disse assim: por isso estai vos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir em que não esperais. Uma hora que vocês não vão perceber, uma hora que ninguém imagina, ele vai aparecer. Eu estou falando aqui dentro de uma visão pré-tribulacionista.
Existem muitas linhas teológicas, de pensamentos teológicos a respeito do retorno de Jesus. Há aqueles que acreditam que Jesus vai aparecer no meio da grande tribulação, são os mides tribulacionistas. Há aqueles que acreditam que Jesus vai aparecer após a grande tribulação, são os pós-tribulacionistas. Nós temos base bíblica e acreditamos que Jesus vai aparecer antes da grande tribulação, porém nós somos pré-tribulacionistas. E crendo assim, nós temos base bíblica para dizer para você: Jesus a qualquer momento pode aparecer. Os sinais por si só já diz, ele está vindo aí. Preparem-se, vigiem, guardem. Veja o que a Bíblia vai dizer no capítulo 24, versículo de número 13 do Evangelho de Mateus. Jesus disse algo muito glorioso. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Minha pergunta é: quem participará deste grande evento mundial que está para acontecer, que nós falamos aqui, que é a segunda vinda de Cristo, que dentro da escatologia bíblica nós chamamos do rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, o momento em que Cristo virá e arrebatará os seus. Quem participará deste grande evento mundial que há de acontecer? Quem participará? Eu quero dizer para você que quem vai participar deste grande evento são todos aqueles que preservaram a sua vida em santidade e estiveram preparados, fiéis à espera da vinda gloriosa de Jesus Cristo. Não estou falando aqui de placa denominacional. Jesus não vem buscar uma placa de denominação, a igreja A, a igreja B, a igreja C. Ele vem buscar aqueles que estão preparados, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que perseveraram até o fim. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Eu quero dizer uma verdade bíblica para você, lendo mais um texto da Bíblia Sagrada, Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi o que Jesus disse. Tudo vai passar. O céu vai passar, a terra vai passar, mas o que eu falei não vai passar. Que Deus nos ajude. Dentre tantos e tantos sinais que apontam para o retorno de Cristo, nós destacamos alguns deles contido no capítulo 24 do livro de Mateus. E resumo dizendo para você: Jesus voltará. Em breve Jesus vai voltar. É tempo de reconciliação, tempo de juntar os pés, tempo de viver uma vida de renúncia, de entrega total. Deus te abençoe, te guarde e muito obrigado por poder estar conosco e nos ouvir. Deus seja louvado na sua vida.